Olá pessoal, bem-vindos à parte 5 da série de vídeos sobre Machine Learning com Python. Nesse vídeo vou apresentar para vocês um novo classificador conhecido como SVM. SVM vem de Support Vector Machines, que são métodos de classificação baseados em divisão de espaços. A ideia é a seguinte: nós temos, por exemplo, a possibilidade de dividir o espaço de maneira linear. São os vetores de suporte para classificação baseados em kernel linear, que a gente chama. Então, nesse exemplo, nós temos um conjunto azul, um conjunto de pontos vermelhos e um conjunto de pontos brancos. Como é que ele faz para fazer a divisão do espaço? Ele traça uma reta para criar uma vizinhança, um limite de espaço que separaria o conjunto azul do restante. Depois ele passa uma linha que separaria o vermelho do restante, sobrando aqui o espaço do branco. Nós temos a possibilidade de kernel linear, de um SVM com divisão linear. Nós temos o RBF e também os polinomiais, onde esses dois aqui eles costumam não escalar muito bem, para problemas maiores a gente pode ter problema de eficiência computacional e além de problemas de overfit. Se eu utilizar graus polinomiais muito altos, eu posso ter overfit, assim como no RBF kernel. Então a ideia é a seguinte: aqui na classificação, no arquivo classification_3, que está aí na descrição do vídeo, eu já tenho uma explicação breve aqui do que é um vetor de suporte. E a gente vai trabalhar em cima do arquivo que eu chamo de exemplo 2. Então, eu já fiz aqui, eu já carreguei o arquivo exemplo 2 e fiz aqui a importação do pandas, a importação do matplotlib, apesar de não ser necessária, a gente pode até apagar. E vou executar para a gente dar uma olhada no arquivo. Nós temos aquele exemplo que a gente já trabalhou na aula passada. Eu tenho a idade, a conta corrente e o risco, e o que a gente está querendo prever aqui é o risco baseado nesses dois outros atributos. Então, como é que a gente faz para utilizar o SVM? Nós vamos fazer todo aquele processo de treinamento e teste. Então, vou fazer aqui tudo do zero. Primeira coisa, a gente vai importar o nosso SVM. Então, from sklearn.svm import SVC. O SVM ele é utilizado tanto para regressão como para classificação. Então ele diferencia o SVM para classificação chamando de SVC. Importamos o SVC. Agora a gente vai importar sklearn.metrics, preprocessing. Nós vamos importar o nosso min max scalar para fazer a nossa normalização dos dados. Eu vou importar do sklearn.model_selection eu vou importar o nosso train_test_split, que é aquela função que vai fazer a divisão do conjunto de treinamento e conjunto de teste. E por último, eu vou importar aqui from sklearn.metrics import accuracy score, que é para medir a nossa medida de precisão do nosso classificador. Então nós já temos o nosso data framezinho, eu chamei de def, que contém os nossos dados. Primeira etapa, nós vamos dividir quem é input e quem é output. No caso, o input é todo mundo menos a coluna risco, especificando o eixo igual a 1, já que nós vamos eliminar uma coluna, a coluna risco nesse caso. Y, que é o nosso output, vai ser a própria coluna risco. E agora nós vamos criar o nosso classificador. Aliás, primeiro vamos fazer a nossa divisão do conjunto. Aliás, vamos fazer primeiro a nossa normalização dos dados. Então eu vou chamar aqui de norm o nosso min max scalar e o nosso novo x, que eu vou chamar de x underline norm, que é o nosso input já normalizado, ele vai ser igual ao norm, que é esse normalizador que a gente criou, ponto fit underline transform, e eu vou passar o nosso input para ele fazer essa transformação. Segundo passo, eu vou fazer a divisão do conjunto de treinamento e conjunto de teste. Então eu vou ter xtrain, xtest, ytrain, ytest. Isso vai ser igual ao train test
split, aquela nossa função, né? A gente tem que passar o x, que vai ser o nosso x já normalizado, e o nosso y. Ele quer saber qual o tamanho do conjunto de treinamento ou de teste. A gente vai passar aqui o train size. Geralmente a gente especifica como sendo 2/3, né? O nosso conjunto de treinamento ele é 2/3, o conjunto de teste é 1/3. Eu vou passar aqui o random underline state igual a 1. Esse random state é só para a gente fixar a aleatoriedade na hora que ele for fazer essa amostra. Não é obrigatório você colocar aqui, mas se você colocar o random state igual a um valor específico, ele sempre vai fazer a mesma amostra, ele não vai ficar variando. Então temos aqui o nosso conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Agora a gente já pode criar o nosso classificador. Eu vou chamar ele de SVC minúsculo, vai ser igual ao nosso SVC maiúsculo. E vamos dar só uma olhada na configuração dele aqui. Vou executar. Já apareceu um erro aqui no min max scalar. Deixa eu ver a configuração dele padrão. Ele está utilizando como método o RBF. O RBF é esse método aqui, ó, que faz essa divisão não linear, que é uma divisão que costuma funcionar melhor, mas ela também corre risco de overfit. A gente vai já verificar qual foi a qualidade do nosso classificador para esse formato aqui. A gente pode depois testar também com o linear para ver se melhora. Então vamos ver aqui. SVC foi criado, a gente pode usar a função fit. Vou passar o nosso xtrain e o nosso ytrain. Nós vamos treinar com um conjunto de treinamento. E agora nós podemos testar a nossa accuracy score, passando o ytest e svc.predict x test. E a precisão foi de 81,29%, se eu não me engano foi menor, né? Aqui no exemplo eu estou dizendo que foi 83,81%, porque provavelmente eu devo ter alterado aqui as configurações. Vamos testar algumas configurações para o SVC. Para a gente saber quais são as opções que a gente tem lá, basta a gente entrar aqui no Google, colocar SVC, sklearn, que a gente vai ter acesso à documentação, tá bem aqui. E no parâmetro kernel, que é o parâmetro que a gente vai dizer qual o tipo de método de divisão de espaço que ele vai utilizar, a gente tem essas opções, ó: linear, polinomial, RBF, que foi o que ele utilizou, sigmoid, ainda tem esse pré-computed, que você teria que passar provavelmente como é que seria essa divisão para ele. Vamos testar como é que ficaria a divisão se eu utilizar a divisão linear. Vou copiar, basta a gente passar aqui dentro do classificador, cadê? SVC, kernel igual a linear. Vou fazer o teste, baixou bastante, né? Então o RBF, que é o valor padrão, foi o que teve o melhor resultado. Vou aproveitar para fazer teste com os outros. Polinomial, a gente pode definir o grau, ó, o valor padrão é 3. Vamos testar aqui com polinomial. 67, a gente pode mudar o grau desse polinômio. Degree, colocar degree igual a 2. Fazer um teste. Piorou, degree igual a 5. 10, polinômio de grau 10. Vai ficar mais pesado, né? Quanto maior o grau aqui, mais pesado é o processo de ajuste do classificador no conjunto de dados. Eu acho até que eu exagerei, porque ele está rodando ali e não vai conseguir achar. Vou voltar para o 3 aqui. File. Enfim, ele travou aí. Mas a ideia é essa. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E até a próxima.